Acho que com todo mundo já aconteceu de você gostar de uma música e você querer tocar e não conseguir por algum motivo. Geralmente, quem está começando no violino não sabe exatamente o porquê que não está dando certo tocar aquela música. E por saber que isso acontece com muitos violinistas, eu decidi fazer esse trabalho. Nós vamos ter aqui 9 níveis, mas hoje especificamente, esse primeiro vídeo, eu vou falar da base preparatória inicial para que você consiga entrar no repertório do violino ou tocar umas músicas a nível com uma certa facilidade, ou pelo menos que você consiga tocar e pare de travar sem saber exatamente o porquê. Nesse primeiro vídeo, eu vou tratar do nível 1. Nós vamos ter 9 níveis, onde eu vou listar métodos e músicas para que vocês possam saber exatamente onde estão e os passos que devem ser dados para poder buscar a evolução. Essa fase preparatória, que eu vou chamar aqui de nível 1, ela se inicia por esses métodos que eu vou estar falando. Se você não me conhece, meu nome é Marcelo Ramos, eu sou violinista, sou professor de violino, e esses métodos eu leciono, e hoje eu vou estar falando um pouco deles. Não vou falar de todo o método inteiro, porque são métodos grandes, mas eu vou passar aqui por lições importantes, e eu vou estar falando sobre os aspectos técnicos que devem ser desenvolvidos, que você consiga realmente entrar no repertório e tocar, tá bom? Então, primeiro aqui, é o método, a pronúncia, vai ter aí a pronúncia em inglês, francês, aí vocês podem verificar aí, mas vamos aqui chamar de Lorré, método prático para violino. Ele tem outras partes, vamos falar da parte 1, porque nos outros níveis que ele engloba também, tem outras metodologias que compõem ali melhor o cenário. Mas esse método é um bom método introdutório, ele tem algumas coisas legais, tá bom? Então, eu acho que a fase introdutória inicial ali, ele é muito importante, é muito legal. Tanto quanto os outros métodos, dá para trabalhar a técnica muito legal. Ele tem um trabalho de intervalos, melodias e também melodias para tocar com 2 pessoas, 2 vozes, assim, isso é muito legal. Tá, bom, esse método, ele é um método prático, né, como vocês podem ver, ele é muito utilizado no ensino inicial do violino, tá. Aqui no começo, tem algumas figuras, né, sobre a postura, vocês podem ver aqui, ó, bem legal, ele demonstra aqui a forma de mão, uma empunhadura de arco, tá vendo? Depois aqui ele mostra essa empunhadura em um lápis, bem legal, né, que você pode testar ali também uma caneta. Enquanto você está fazendo alguma coisa na escola, na faculdade, dá para você ir testando ali a empunhadura, né, para depois pegar no arco e tal, isso é muito legal, né. Ele mostra aqui a pinça central, tá vendo? Ele mostra a junção do dedo, do polegar com o dedo médio, e depois os outros dedos descendo numa distância aqui comum entre eles, até que essa empunhadura é um pouco diferente da que eu ensino, mas é bem legal, tá. Beleza, aí introdução, né, a linhagem técnica, pode ser de acordo do professor, mas aqui, ó, tem, né, as notas iniciais. Para quem não conhece o instrumento, começa ali conhecendo a corda sol, a corda ré, aí, né, vem alguns exercícios já com pausas, ele tá fazendo com metrônomo. É muito importante fazer esses exercícios com metrônomo, depois, né, vai aumentando um pouco bem, né, devagar, né, a dificuldade do método, tá vendo? Vai alternando entre as cordas para que você trabalhe essa questão de leitura e execução, tá. Depois, o ritmo vai se intensificando um pouquinho mais, vai chegando beleza. Aqui o começo ele trabalha bastante essa a parte introdutória, né, ligaduras vão chegando, e aí começam as digitações dos dedos, alguns intervalos vão surgindo, né, mas depois ele tem um trecho lá, embaixo de intervalos, tá bom. Mas aqui, tá vendo, mostra a digitação, sustenido, vai montando a forma da mão, tá. Aí eu vou passar um pouquinho mais para vocês, ó, vai chegando aqui em intervalos, tá. Treina bastante forma de mão, depois chegar em escalas, você vai fazer algumas escalas, beleza. É dessa forma que vai se construindo aqui a percepção, né, de realmente tocar o violino, digitando os dedos e passando o arco. Aí precisa de uma instrução nesse momento, de como passar o arco, né. Aí tem aquele lance de controle do arco, né, controlar a pressão, velocidade e ponto de contato. Então você, beleza, aprendeu a empunhadura do arco lá, pinça central, os dedos, né, descendo num formato comum e tal. Aí, essas notas de 2 tempos, precisa ter uma consistência sonora, precisa ter um controle da pressão, velocidade e ponto de contato, que são pontos importantes a serem ditos no começo. E é um dos motivos que muitos se frustram quando vão tocar alguma coisa, não tem esse controle, não adquiriram esse controle em exercícios simples como esses daqui, e aí se perde, tá. Então, esses exercícios podem parecer ser simples para o início, nem tanto, né, para quem está começando, são notas, é a leitura, é a execução, é pensar em qual dedo corresponde, como que passa o arco e tudo mais. Então, vai encontrar alguns problemas nesse sentido. Mas esses exercícios são exatamente para isso, para que você trabalhe ali o controle de arco, trabalhe a digitação e tudo mais, né, para que você consiga construir uma técnica que funcione, tá bom? Bom, e vai se desenvolvendo, né, você precisa estar tocando isso daqui, por exemplo, né, vamos falar desses intervalos, aqui. Você tem aqui, sol, si, ré, sol, sol, sol. A oitava tá aqui, né, lá, ré, fá, lá, lá, lá. Num exercício como esse, você precisa manter a mesma sonoridade nessa nota, nessa nota, nessa nota, nessa nota, e assim vai, tá?
que eu tô querendo dizer é que você usa o mesmo tanto de arco, usa a mesma pressão sobre o arco e o ponto de contato precisa ser mantido, né. Então você mantém o ponto de contato central aqui, do início ao fim, faz a passada do arco do talão à ponta e mantém a mesma sonoridade, não deixa o arco dançar, faz ele reto, beleza? Então a sonoridade se mantém. E a forma de mão, ela precisa ser bem trabalhada também. Quais dedos são juntos, de acordo os semitons, quais dedos são separados, de acordo, o intervalo tonal ali, tá bom? Então, é assim que funciona. Inicialmente você precisa saber digitar os dedos e precisa saber passar o arco. E aí você vai trabalhando isso cada vez mais. Você vai melhorando em digitar os dedos, em como passar o arco, vai melhorando, vai melhorando. Aí vai chegando as ligaduras, você vai aprendendo a ligar, né? Fazer ligato. Beleza. Aí, aqui nesse método, chega, tá vendo? Aí alguns exercícios, ó. Como esse daqui, por exemplo. Né, ele tem uma prévia aqui, tá vendo? Ó, lá, si, do, ré, mi, ré, do, si, lá, tudo ligadinho, né, de 4 notas aqui, 4 colcheias. E aí depois no exercício de baixo, é um pouco diferente, mas é meio que uma introdução, porque é a mesma tonalidade, né? As mesmas notas vão estar aparecendo, tá bom? E aqui tem 2 vozes. Um exercício que dá pra você tocar com um amigo, é muito legal, né? Pra tocar com alguém, tá? Então você trabalha a afinação, né? Pede pro seu amigo também trabalhar bem o arco ali pra ficar bem bonito, tá? A forma da mão. A segunda voz pode ser tocada ou a voz de cima ou a voz de baixo, ou se tiver alguém que já toque violino, né? Pode tocar as 2 vozes também. Tá, fica bem bonito. Vocês podem ver que aqui tem um lá e um mi, tem 2 vozes, né. E esse método, desculpa, vai ter vários exercícios desse jeito, ó, tá vendo, ó, tem esse daqui, ó, hã, aí vem vários exercícios na sequência e tal, e ele vai ter vários exerciciozinhos, vários estudos nesse formato, tá, 2 vozes. Basicamente, o que vocês estão vendo aqui é um método introdutório, tá, um método introdutório que inicia de lá, né, da corda solta, de um contato inicial, onde você reconhece o violino, né, você conhece a corda sol, conhece a corda ré, a corda lá, a corda mi, passando o arco, pensando nesses aspectos de controle técnico. Depois você começa a digitação do primeiro dedo, pensando no formato, de forma já viu, não sei se todo mundo já viu, né, a pessoa tocando com a mão assim, ou, né, a mão tensa. Então esse é o momento de você aprender realmente a colocar a mão, como descer o dedo, como posicionar a mão de forma que os 4 dedos sejam digitados confortavelmente, tá. Então os primeiros exercícios são só para isso, só para que você trabalhe toda essa questão técnica, para que você chegue em um ponto em que você fala: "Não, agora eu sei digitar os dedos, agora eu sei passar o arco". E quando você sente que você já consegue fazer isso, aí você começa a tocar alguns estudos, porque você já sabe qual é a nota, já sabe o dedo correspondente e já sabe tocar. Então nesse momento é a hora de você realmente começar a tocar. Só que, aqui fica uma coisa que eu preciso falar, um problema, né, que geralmente o que não acontece no começo é aprender a forma certa de descer o dedo, aprender a forma certa de passar o arco, ou às vezes você até aprende, você até é instruído, mas você não dá força para aquela informação e deixa ela se perder e acaba fazendo de uma forma mais confortável para você, mas claro que tecnicamente falando não é mais confortável, tá, então seria mais cômodo ali. Nesse caso, você trabalha uma técnica que não vai te ajudar nas próximas lições do método mesmo, nesse método aqui você já vai encontrar dificuldade. Portanto, pegando qualquer outra música que você possa achar fácil, você também vai encontrar dificuldade, tá. Então a informação acho que mais importante aqui, nesse método introdutório é a de que você precisa trabalhar os aspectos técnicos iniciais de uma forma, consistente. Então entenda bem o que é para ser feito, faça direitinho, que vai dar certo quando você chegar nas outras lições. Então fazendo aqui uma finalização aqui desse método, o Loré, eu vou falar aqui sobre, as técnicas a serem desenvolvidas, você desenvolve logo no início ali a postura, tá. Então precisa trabalhar bem a postura, a leitura de partitura e o ritmo, vocês percebem que ele começa, com um ritmo simplificado, com notas simplificadas e depois isso vai se alterando, ele vai trabalhando em intervalos, vai colocando colcheias, vai colocando ligaduras e tudo mais, então isso vai se intensificando, né. Aqui, nós falamos aqui sobre intervalos para a forma de mão, afinação, como eu acabei de falar, as notas longas para controle de arco, notas longas e ligaduras longas, né, para você, desenvolver um controle de arco, coordenação da mão esquerda e a direita, né, então você trabalha bem essa questão de articulação, tá. E estudo simples para musicalidade com 2 vozes, prática, esses estudos que eu mostrei para vocês aqui, esses estudos, de 2 vozes aí são bem legais, são bem simples, mas também precisam ser bem tocados. E os resultados esperados, né, que esse método aqui propõe: uma postura correta, um som limpo com um arco bem passado, a leitura de partitura simples, que você já saia desse método sabendo ler, leituras simples, e uma base melódica bem sólida, tá, assim como rítmica e a afinação, juntamente do controle do arco, tá. Então tudo isso daqui, se você não fizer esse método com esses objetivos e não sair dele com essas bases consolidadas ou iniciadas pelo menos, o trabalho não teria sido muito bem feito, tá bom. Então, a nossa busca quando estamos trabalhando esse método aqui, é conseguir essas qualidades na técnica da pessoa que está tocando, tá bom. Então é um ótimo método, dá sim para trabalhar muito legal com ele. Então, primeiro método aí, o método, Loré, é um bom método para ser trabalhado.
Bom, pessoal, finalizando aqui falando sobre o método Loret, esse método, ele inicia muito bem, né, é um método ótimo. Agora, ele dá um salto muito rápido, assim, para coisas que eu acho que não são muito bem trabalhadas nele, tá. Então a parte do final ali, eu sugiro outras metodologias. Tem metodologias que trabalham essas situações, como por exemplo o Kaiser, o Kreutzer, trabalham essas situações, de acordes, corda dupla, técnica de arco, trabalham muito melhor, muito mais bem focado, né, do que ele. Então no final aqui ele dá um salto enorme, né, pra quem começa com corda solta, de repente tá tocando certos exercícios, como por exemplo, esse exercício aqui, né, ou esses exercícios aqui, ó, né, ou esse aqui, ó, por exemplo, tá vendo, ó? Nós temos aqui acordes, cordas duplas, né, então esses exercícios aqui, como, você tem um mínimo exercício aqui trabalhando umas coisas um pouco maiores do que o método, né, porque esse método ele é introdutório. Nesse caso, é mais interessante você pegar uma metodologia que realmente super foca nisso, não pegar um método que trabalha ali um pouquinho e você não consegue ter tanta amplitude né, naquela técnica, tá bom? Então, pra um método introdutório, ok, para essas técnicas aqui, na minha opinião, já não, tá bom? É isso. Bom, outro método, eu acho que todo mundo conhece, é o Suzuki, né, e é um ótimo método introdutório, geralmente para introdução eu uso o 1 e o 2. Então, aqui ele também fala um pouco, mostra um pouquinho sobre a postura, né, fala um pouco, sobre a questão postural aqui, né, a pegada do arco, que vem com uma proposta um pouco diferente, um pouco, né, aqui o polegar pegando com a pontinha assim, né, um pouco diferente do que nós vimos lá no, Lorê, tá bom? Mas enfim, questão disso, de diferença, de escolas, isso tem bastante, tá, então não é nenhum problema. Bom, método Suzuki, quando eu trabalho com os meus alunos, eu percebo que no começo, a a leitura de nota e execução, né, ela pela forma trabalhada nesse método aqui, ele torna mais fácil o início. O ritmo, ele não vem tão simplificado quanto no método anterior, que são notas compridas, né, notas grandes. Ele já vem ali com umas semicolcheias, mas ele vem simplificado de uma outra forma. Ele prepara que essa semicolcheia é seguido de colcheias, mais algumas pausas, depois ele tira a pausa e o aluno meio que já entende aqui, sabe, como que funciona o ritmo. E é interessante isso daqui, eu até precisaria ver melhor para falar sobre isso, mas a verdade é que no Suzuki eu percebo, né, que os alunos eles se introduzem melhor à leitura e execução, tá. Aí ele dá uma iniciada aqui no que logo menos vai me mostrar a brilha, brilha, estrelinha, tá. E ele vem numa fase preparatória com corda solta, ele trabalha corda lá e corda mi inicialmente, aqui é bem legal. As 2 cordas no mesmo na mesma forma de mão, né, então, o 2 e 3 aqui junto, então vem as 2 cordas sendo digitadas nesse formato. Isso aqui também ajuda o aluno, né, a não ter que ficar mudando de forma de mão, de formato de digitação ali. Isso ajuda na fase introdutória, o aluno entende, legal como fazer. Então, também é legal por essa questão de início, as digitações dos dedos, né, que no violino também é um dilema, né, e ele vem trabalhando algumas variações da mesma música, com as mesmas notas, da mesma tonalidade, e isso é bem legal, tá. O aluno entende bem e consegue evoluir até chegar aqui no tema e ele fala: "Poxa, eu consegui tocar, que legal", né. Então é uma realização bem bacana. As demais músicas que vêm na sequência também são de ritmos simples e também, vocês podem ver, sempre com 3 sustenidos, né, tá vendo? 3 sustenidos, aqui também 3 sustenidos, por quê? Porque isso implica numa forma de mão interessante a serem digitadas na corda lá e corda mi. Então é bem legal, porque, tipo, com a mesma forma de mão você vai tocando várias musiquinhas, tá vendo? Aí nas 2 cordas, a primeira e a segunda, corda mi e corda lá, você vai tocando várias musiquinhas, olha lá, 3 sustenidos, ritmo simples, simples, mas bem trabalhado, tá vendo, ó? Tipo, né, você tem aqui semínimas e são melodias legais, né, são melodias bonitinhas, depois eu vou fazer um vídeo tocando, ela só pra vocês terem noção, ou também dá pra dar um Google aí, dar uma buscada. Vocês vão ver que são melodias bonitinhas e você consegue achar os playbacks no YouTube, é bem legal, bem bacana. Ó, tá vendo, ó, 3 sustenidos também, mesma forma de mão, tá? Basicamente, então você ensina para o aluno: "Ó, você vai pegar, do 0 para 1 tom, do 1 para 2 tom, do 2 para 3 semitom, tanto na corda lá, tanto na corda mi, quanto na corda lá". A pessoa já sabe que é assim que ela vai tocar tudo, todo esse início, né. E aí já vai se familiarizando: "Ah, o lá é o terceiro dedo na corda mi", entendeu? É uma forma bem legal de se familiarizar, tá bom? Ó, 3 sustenidos, ritmo simples, tudo com semínima e colcheia, tá vendo? Às vezes aparecem mínimas, e é bem bacana. Bom, então aqui, ó, vocês podem perceber que é tudo na mesma tonalidade, como eu estava falando, ó, tá vendo? 3 sustenido, 3 sustenido. Essa foi uma sacada muito legal do autor do método, porque é exatamente isso, não muda a forma de mão e a pessoa vai aprendendo quais são as notas. E depois é só você falar: "Ah, agora não é mais sustenido, amigo, agora aqui, né, agora aqui você vai trazer esse dedo um pouco mais, por quê? O dedo um pouco para trás, por quê? Porque agora ele tá, natural, né". Então, por exemplo, dó, era dó sustenido lá, era dó sustenido, tá, mas agora é dó natural, então agora você recua o dedo, mas ele já pegou uma consistência na forma de digitar ali, ele já sacou, entendeu? Ele teve um tempo para trabalhar, né, e depois ele vai mudando, isso fica muito legal, o aluno entende e se você trabalhar direitinho, né, todos os aspectos iniciais, tá. Uma coisa que
fica um pouco difícil, para falar bem a verdade aqui, para trabalhar nesse método, tá vendo, ó, eu vou mostrar aqui até o final, ele finaliza com esses minuetos aqui, já começa, né, a diminuir um pouco o sustenido, ó, tá vendo, aqui nós temos um minueto de um sustenido, aqui o aluno já tá tocando o violino, tá, aqui tem, minueto também, um sustenido e tal, aí o minueto 3, um sustenido, ele vai terminar aqui com a gavote, né, que é uma musiquinha bem legal, tá, finalizando aqui o método na gavote. É bem bacana esse método, tá. Essa da Rap Farmer também aqui é bem legal, cadê? Já sumiu. Aqui. Essa aqui também é bem bonitinha essa musiquinha, tá. Então, tem várias melodias legais aqui de fazer apresentação mesmo, a criança tá tocando, dá pra apresentar na escola, né, é muito bacana, tá. Então, vamos lá. Uma coisa que é difícil, assim, de trabalhar aqui no início, é a questão de distribuição do arco, diferente do Lorê, porque o Lorê você trabalha bem, as cordas, as notas longas ali de valor maior, então você pega ali, aí o aluno tem tempo para trabalhar essa consistência sonora, esse ângulo do arco ali corretamente, ele tem tempo para pensar em pressão, velocidade e ponto de contato, já que no Suzuki já sai tá 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 tá. Então, percebe que é bem diferente, né. Esse início dá uma certa liberdade de arco aqui, mas a forma de mão é uma coisa que acontece bem legal. Só que aqui no método inteiro, praticamente, você não tem algo que você possa sustentar essa técnica de arco, tá. Então eu faço um outro trabalho, porque eu tenho uma metodologia, a minha própria metodologia, o ETV, eu vou falar sobre ele, e nele eu trabalho essa consistência sonora de arco e pelo Suzuki as melodias eu vou trabalhando, né. A forma de mão eu trabalho também com o meu método, mas aqui, também tem um apoio, tá, bem bacana. Então é um ótimo método para estar trabalhando. Tá, então falando aqui sobre, bom, tem o Suzuki 2 também, né, vou mostrar aqui rapidinho também o Suzuki 2 a partir da gavote e vai entrar no Suzuki 2, tá vendo? Então aqui, nesse segundo arquivo você inicia. Vocês vão perceber que aí o segundo método, ele é um pouco mais intenso, né, então ele já vem ali com algumas ligaduras maiores, alguns, ornamentos aqui, uns portatos, já tem aqui a questão da dinâmica já mais acentuada, um trabalho um pouco mais rebuscado, né. Então, elas vão se intensificando, aí você vai chegando em músicas que, em estudos que tem 2 páginas, né, ou ele é um estudo intenso de página inteira, ó, tá vendo? É muita coisa aqui, ligaduras difíceis, né, dinâmicas mais complexas, tonalidades diferentes, você vai ter aqui Fá maior, você tem Sol maior, você tem Ré maior, ó, tá vendo esse estudo aqui, ó, é uma outra gavote, ele já tem aqui, ó, aqui você já vê até fusas aqui, tá vendo, ó? Então, 2 páginas, tá vendo? Então outra gavote aqui, bem bacana também, 2 páginas. Minueto, tem só o minuetinho aqui também, tá vendo? Então já é um trabalho bem mais rebuscado. Aqui você já precisa estar muito bem. Se você toca uma música dessa legal, você toca muita coisa já. Você percebe que são 2 métodozinhos para você já estar tocando bem. Você sai dali do comecinho tocando umas musiquinhas, né, pegando forma de mão e tudo mais, de repente você já está tocando, né, uma, Burré dessa daqui ou, né, uma Watts, ou essa Long Logego aqui, acho que tá bem curtinha, né, mas tem uma variação dela aqui, ó, que também é um pouquinho mais difícil. Enfim, tem várias músicas aqui para você estar tocando. Tecnicamente falando, né, se você pega aqui só o Suzuki e trabalha, dá para trabalhar de acordo com a metodologia Suzuki, né, que eles têm os objetivos técnicos, que são bem legais, mas dá para usar essas melodias também usando uma outra linhagem, uma outra visão técnica, tá bom? Isso dá para fazer com qualquer método. Bom, legal. O que nós temos aqui de técnicas a serem desenvolvidas? Você desenvolve o ouvido musical, né? Isso é bem bacana. A postura, a técnica de arte, né? E expressão musical. Você percebe que esse método ele tem uma visão mais musical, né? Ele já parte logo do começo ali para melodias, então ele tem mesmo uma visão mais musical, não tão técnica, apesar de que é um método muito muito técnico sim, tá, na minha opinião. Então, os resultados esperados, né, você vai buscar, assim, sempre um controle de arco, né, o violinista sempre busca controlar o arco, e nesse método não vai ser diferente, você vai ter aqui também uma boa noção, isso aqui é muito bom de trabalhar, boa noção de afinação e ritmo, tá. Como eu falei, a forma de mão ali, ele trabalha bastante a mesma tonalidade para que você pegue bem uma consistência no formato da mão, então você pega uma noção legal de afinação, e do ritmo também, porque ele começa trabalhando ali simplificadamente um ritmo, e você vai pegando essa noção de ritmo, tá. Preparação para as leituras de partitura e repertório simples, isso daqui é uma verdade, até porque você vê aqui nesse, Suzuki volume 2, que já são umas melodias muito bem trabalhadas, tá. Você tocando isso daqui, você já está tocando, violino, tá. Aqui você já está tocando violino, e muito bem tocado, se você tocar isso aqui legal, você já está tocando violino bem tocado, beleza? Agora eu vou falar do Savage, tá. Um método de uma, escola diferenciada aí de violino, tá. Todo mundo toca isso daqui, praticamente, às vezes, pelo Suzuki você não passa, pelo, né, Lorê você não passa, você faz outros métodos introdutórios, tem vários métodos, tá, mas, esse daqui é um método praticamente, geral. Então,
Nesse método, eu vou ler primeiro aqui a fichinha, tá? Ele foca no desenvolvimento da técnica da mão esquerda, incluindo força e precisão e coordenação. As técnicas a serem desenvolvidas: precisão de afinação, forma de mão e ouvido, força e agilidade dos dedos, precisão na digitação, mudança de posição, coordenação da mão esquerda e arco. E os resultados esperados, claro, afinação precisa e dedos mais ágeis, como foi dito ali, coordenação entre mão esquerda e arco, preparação para passagens complexas. É realmente isso que acontece aqui, tá? Então, essas repetições, como por exemplo aqui no começo você tem lá si, do, si, e aqui você tem ah, uma barra de repetição, então você faz isso aqui no mínimo 2 vezes, tá? Dá para fazer 10 cada um. Você precisa estar focado em fazer uma digitação conforme a tonalidade, conforme os dedos devem ser digitados. Treinar isso aqui errado, você vai ficar bom no erro. Treinar certo, você vai ficar bom em fazer a coisa certa, tá? Então, pensar bem na forma de mão antes de sair tocando é importantíssimo, tá? Então, você vai estar tocando ali, por exemplo, lá, si, do, ré, do, ré, mi. Vai ter quem fale, ó, deixa os dedos bem próximos da corda, lá, si, do, si. Vai ter quem quer uma digitação mais, que apareça mais, tem gente que quer digitação mais clean, tem gente que quer uma digitação mais firme. Mas o fato é de que existem as variações aqui para que sejam feitas, tá? Então, primeiro você começa em semínima, depois você faz em colcheias, depois em semicolcheias, vai aumentando a velocidade e mantendo essa articulação muito bem articulada. O ideal é que sempre toque com o metrônomo, para que você consiga manter uma boa consistência ali na sua forma de mão, nas digitações corretas como devem ser digitadas. Então, o método inteiro, ele vai estar trabalhando ali, né, a digitação dos 4 dedos em uma corda específica, em diversos formatos, né? Por exemplo, aqui, ó, ré, mi, fá, sol, lá, ré, mi, fá, mi, fá, lá, fá, ré, mi, ré, sol, mi, fá, mi, lá, ré, sol, ré, mi, lá, mi, fá, ré, sol, mi, sol, tá vendo? E vai mudando a digitação desses 4 dedos nessa corda ré, de uma forma que você cria uma consistência na leitura e execução, assim como da forma de mão e agilidade dos dedos por meio dessa intensificação das variações que aparecem aqui, que é, e de uma forma muito simples, né, que você tem aqui só as mesmas notas sendo eh, alternadas ali. Isso é um trabalho muito legal que é de coordenação, né, articulação e tudo mais, tá? Então, praticamente, ele vem aí inteiro sendo trabalhado dessa forma, depois vem aí aparecendo algumas equiálteras, né, tercinas aí, e trabalhando de uma forma semitonal aqui, então vão surgir vários acidentes, né, depois ele vem aqui para uma linha mais cromática, trabalhando um cromatismo, deixa eu ver se isso aqui é cromatismo, né, ele vem trabalhando diferentes tonalidades, né, ou colocando diversos acidentes para que você aprenda a trabalhar esses acidentes aí, né, enfim, ligaduras e tal, e sempre na mesma linha, tá vendo, ó, ele não muda de proposta. Aí aqui fica uma coisa interessante de ser dita. Eu falei lá, no Loré, que ele dá um salto enorme do início para o fim, e já começa a trabalhar 2 cordas, corda dupla, começa a trabalhar acordes, começa a trabalhar agora já esse método aqui, ele é super focado em uma técnica, e isso visualmente você percebe aqui que ele está muito focado em fazer com que você aprenda a digitar os seus dedos no violino e pronto, né, então você vai aprender a digitar realmente os dedos no violino, né, aqui essa é a ideia. E ele segue com essa mesma ideia, super objetiva, né, muito objetivado esse propósito, né, ele vem com essa ideia. No final aqui, ó, aparecem aqui alguns exercícios, né, mas depois de você ter um trabalho intenso nas digitações, você já está em condição de fazer exercícios como esses, por exemplo. Então, o Cevit, ele é um método muito importante na escola do violino. Bom, então essa OP1 do Cevit, aqui nos exercícios finais, você já tem uma bela de uma intensificada na proposta dele, tá? Então os exercícios são mais intensos aqui para o final. Trabalhou bem lá o começo, você consegue trabalhar bem esse final aqui. Mas à medida que você passa por exercícios e não desenvolve bem o que ele está propondo, você chega no final desse método aqui, você não consegue ter resultados muito positivos, tá bom? Então precisa pegar realmente uma consistência na digitação da mão esquerda ali, para que chegue aqui com um pouco mais de qualidade. Então, dito isso, vamos lá para a OP2 do Cevit, que já dá para ver claramente que o objetivo é trabalhar a consistência técnica do arco. Sempre que fala de arco, começa com essas notas mais longas, para que você consiga trabalhar a questão da pressão, velocidade, ponto de contato, e isso é notório aqui, né? Um método tão intenso quanto esse, que vocês puderam ver quão intenso ele é na OP1, ele entra na OP2 com notas tão supostamente fáceis. Não tem nada de fácil aqui, porque controlar arco não é fácil, manter consistência sonora, intensidade não é fácil. Da mesma forma, você desintensificar o seu som também não é nada fácil, tá bom? Então essa história de que são lições fáceis, as lições desse formato aqui, isso é uma bobeira muito grande. Controle de arco não é brincadeira, precisa dar bastante, se você pensa assim,
eu sugiro que não faça isso. Comece a entender bem a consistência, a dificuldade, o nível, né. Tanto que, como vocês puderam ver, não foi qualquer um que fez esse método, foi um cara super inteligente, que fez esse primeiro método aí. E aí chega aqui no segundo com essas notas longas, por quê? Porque aqui agora é a hora do cara trabalhar o arco direitinho, tá bom? Então, aí ele vem aí trazendo várias ideias de arcada, né, vem com os diferentes acentos, staccatos, portatos e tudo mais, as ligaduras, e isso vai também, igual outro método, se intensificando, né, você começa de uma forma simples e de repente você vê que você: "Poxa, onde eu tô?", né, é assim que funciona, né, quer trabalhar arco, vai precisar começar ali do início ali, trabalhando a consistência das técnicas iniciais básicas de arco e depois vai se secando, passando para spiccato, saltelato, saltier e tudo mais, tá bom? Então, é um método enorme e vocês podem depois, olhar aí, tá vendo, há muita coisa aqui a ser trabalhada, mas basicamente o que está sendo trabalhado aqui, pessoal, vamos lá para a ficha técnica aqui, ó. Foca no controle rigoroso da técnica de arco, sistema detalhado para melhorar a precisão e fluidez do arco. Técnicas a serem desenvolvidas, distribuição uniforme do arco, né? Tá vendo? A distribuição uniforme do arco, isso que diz muita coisa. Poucos sabem distribuir o arco uniformemente, tá? E às vezes acha que sabe porque não pegou ainda o macete, não entendeu, não experimentou, não sabe. Às vezes ouve e aquilo soa como algo já conhecido, mas não. Na prática mesmo ele ainda não conheceu ainda o que que é uma distribuição uniforme de arco, às vezes nem o talão usa. Tem muita gente que vem para começar a fazer aula, que o talão para ele começa aqui, ó, né, então, isso não é uma distribuição uniforme de arco. Precisa fazer uma avaliação, uma autoavaliação para ver se você já está conhecendo mesmo o violino, tá bom? Controle de pressão e velocidade de arco, de pressão e velocidade do arco, articulações básicas, que também tem um controle de pontos de contato, tá? Articulação básica, détaché e legato, sincronização de mão esquerda, resultados esperados. Som uniforme limpo, controle de arco, articulações diferenciadas, preparo para técnicas mais complexas, tá? Tem algumas coisas a mais aqui, mas basicamente é isso aí, tá bom? Então, sobre essa etapa inicial, eu acho até que falar, que tudo isso é necessário para que você seja introduzido no repertório, não é ser justo, vai, porque se você pega esse Savit OP1 aí, até a metade você já está bem para tocar várias coisas, tá? Se você está pegando, estudando legal, entendendo os reais objetivos técnicos, você vai chegar na metade desse método aí já com uma consistência técnica fora de sério, tá? Fora de série, né? E você vai estar muito, muito bem tecnicamente e você vai conseguir tocar muita coisa. Mas é lógico que é legal finalizar um método, mas você já finaliza o método já buscando um repertório, já dá para você estar tocando alguma coisa ali, tá bom? Mas para deixar o trabalho bem redondinho aqui, né, e para falar assim, poxa, se você tocar o Savit OP1 até o fim, é certo que você já está em condição para tocar um repertório, você já está em condição para tocar um repertório bem legal do violino, tá? Então, é isso. O vídeo nível 1, né, nível 1 do violino, comportaria e daria, né, para colocar vários outros métodos aqui, eu coloquei esses, mas daria para colocar outros, mas vão aparecer outros métodos nos próximos níveis, que vão estar sendo, aí praticamente no mesmo na mesma intensidade, né, mantendo também essa consistência de trabalho da técnica e dando continuidade. No próximo nível, nível 2, já vai aparecer aí as músicas, né, o repertório, os concertinos, os concertos simples iniciais ali, para que você possa estar fazendo já as apresentações, tá bom? Bom, lembrando que eu estou deixando todos os links aqui, desses materiais na descrição, tá? Então dá uma olhada lá. Se vocês tiverem ideias aí e quiserem colocar aí nos comentários, fala que eu vou estar fazendo novos vídeos e se for uma ideia legal eu vou trabalhar aqui. Não deixa de se inscrever no canal, dá sua curtida aí se gostou do vídeo e se curtiu também, clica aí no sininho, né, para que possam aparecer mais esses vídeos. Isso também ajuda a gente a estar fazendo trabalhos como esse aqui. De qualquer forma, eu vou estar aí firme e forte fazendo até o 9º nível e também desenvolvendo os trabalhos aí para a gente poder estar se comunicando melhor sobre violino. É isso aí, pessoal. Valeu.